2, 3. Podem sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou com uma camisa aqui que tem eu e a minha esposa, irmão. Sabe? Eu tenho o costume de usar camisa assim, né? Para quem me vê só de camisa manga comprida, né? Eu só estou usando porque tem ela aqui, viu? Senão eu não tinha usado não, viu? Esquisito, vai até que eu estou pegando aqui assim, ó. Pensando que eu estou com um relógio com a camisa aqui. Aqui a Francilene aqui, ó. Chamon, né? Chamon tem sorte. Tem uma aqui dizendo, graças a Deus. Irmãos, a gente precisa analisar a Bíblia de 2 ângulos. A Bíblia apresentando o homem na queda e a Bíblia apresentando o homem na reconciliação. Por quê? Porque o versículo 14 de Romanos 5 fala do homem chamado Adão. Quem é este Adão? Quem foi Adão? Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. E para Adão, Deus colocou obrigações, cujas essas obrigações ele deveria, com muita qualidade e qualificação, cuidar daquilo que Deus pediu para ele cuidar. Lamentavelmente, aconteceu um imprevisto para os homens, mas para Deus, o que já estava predito. Adão significa algumas coisas e Cristo significa também outras coisas. Por exemplo, Adão cometeu uma transgressão. Presta atenção, irmãos. Adão cometeu uma transgressão, onde tal transgressão gerou uma condenação para todos. Assim como o diácono Douglas, em uma certa doutrina, ele chegou a explicar que em Adão o homem cai, em Adão o homem transgrediu, em Adão o homem desobedeceu a lei de Deus. Enfim, Adão simboliza a transgressão que gerou a condenação para todos. Por um outro lado, Cristo, em um só ato de justiça, justificou homens e mulheres, dando a vida a todos e assim tornando-os justos diante de Deus. Se Adão é uma transgressão que gerou uma condenação para todos, Cristo em todos, justificando a todos, deu a vida a todos, cujo todos estavam mortos na transgressão de Adão. A desobediência de um só, ou seja, a desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores. Pecadores estes que estavam literalmente abandonados, distanciados, podemos dizer como ovelhas que não têm pastor, desabrigadas, desvirtualizadas e distanciadas do amor, da misericórdia, da compaixão e da graça redentora de Cristo. Porque quando Adão peca, tanto Adão como a sua esposa e todas as gerações tornaram-se pecadores, alvos da ira de Deus e da condenação futura. Mas Cristo, o nosso Cristo, este que está sendo celebrado aqui nesta noite, ele obedeceu uma voz, e por meio da sua obediência, ele nos tornou justos, porque ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e salvou pecadores que nem nós que está aqui nesta noite. Adão abriu portas para o pecado, ou seja, o pecado
onde homens e mulheres tornaram especialistas em cada função do seu pecado cometido. Por exemplo, escute. Quando Adão peca, ele peca pecando e cometendo o pecado original. De lá para cá, as funções dos pecados geram modificações. Por isso que hoje tem o papudim, tem o drogado, tem o prostituto, tem a prostituta, tem o fornicador, tem o adúltero, tem o bebarrão. Vocês estão querendo que eu explique mais profundo ou isso aqui está bom demais? Dá para entender? Então, quando Adão peca, ele peca cometendo o pecado original. Lá o homem cai com ele. Só que no pecado de Adão vem os pecados morais. É por isso que quando ele peca, ele abre não uma porta, ele abre várias portas para o pecado. Esse pecado que você luta todo dia, sabe? Esse pecado que chama para você mentir, chama para você roubar, chama para você usar droga, chama para você ser enganador, chama para você para ser fingido, hipócrita, chama você para se prostituir, para adulterar, para as baladas, para as festas, para as drogas, para o tráfico, enfim. O pecado original de Adão abriu portas para o pecado. Ou seja, vários tipos de pecados, após o pecado original da queda de Adão, estão sendo praticados por homens e mulheres que adotaram tal pecado e se tornaram especialistas em cada pecado especial, onde os homens cometem, onde os homens pecam. Então, quando Adão cai, as portas do pecado se abrem e o homem fica praticamente, principalmente o homem sem Deus, a mulher sem Deus, sujeitando-se às práticas inapropriadas, indecentes, inadequadas, onde o homem e a mulher sem Deus, praticando esses atos e delitos, eles e elas viverão uma vida deformada, em deformação espiritual. Então olhe para cá, preste atenção. Se Adão abriu portas para o pecado, tem uma notícia boa, que o diabo vai ficar com raiva hoje e o crente vai glorificar o nome de Jesus. Porque essa pregação ela faz raiva a Satanás. Porque desde então o protagonista da morte, do pecado generalizado no homem foi o diabo, porque o diabo induziu o homem a pecar, e até hoje os homens e mulheres são induzidos a pecar por meio das vontades satânicas e diabólicas. E assim aconteceu com Adão e Eva, e por causa disso as portas para o pecado foram abertas. Mas eu quero dizer para Satanás e para você que acha que não tem solução para a sua vida espiritual e que pensa que você um dia não vai morar no céu e que você não vai ser perdoado, eu tenho uma notícia boa. Gênesis 3 e 15, a primeira profecia, e a primeira profecia sai do profeta que se chama Deus, porque quem falou naquele exato momento em Gênesis 3 e 15 não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Daniel, não foi Jeremias, o próprio Deus. Ele abre a boca e profetiza dizendo que da mulher iria nascer um que viria para pisar na cabeça de Satanás, recuperar o perdido, recuperar a perdida, salvar o homem pecador e a mulher pecadora. Em Cristo abriu-se portas para a salvação. Aleluia. Cadê o glória a Deus na igreja nessa palavra? Hoje você não vai cair não, você vai pular e vai chorar de alegria, porque se Adão pelo pecado abriu portas para o pecado, Cristo se manifestou e abriu as portas da salvação. E Ele manda dizer para você aquilo que está escrito em João 10, versículo 9: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á e comerá, saboreará a vida eterna. Olhe para cá, para você que está dormindo, que não deu nenhum amém, nenhum aleluia, glória a Deus. Olhe para cá. Sabe por que você está aqui? Não é simplesmente, sim, faz parte, comemorar o aniversário da minha esposa, porque eu também estou aqui. E esse aniversário foi Deus que usou. Deus usou tanto esse aniversário da minha esposa, que você mesmo chegou aqui. E chegando aqui, está tendo a oportunidade não só de comer uma comida física, mas está saboreando o pão da vida, porque Jesus é a porta da salvação. E hoje é noite de Deus para te chamar.
nesta noite. Só quem crê abre a boca e dá uma glória mais alta possível. Só quem crê abre a boca e dá glória a Deus, aleluia. Essa porta, ela está aberta. Entra por ela hoje. Glória a Deus. Adão fracassou em sua missão, porque a vontade de Deus em relação a Adão não era pecar, não era transgredir a lei, mas ele não teve suporte para poder obedecer tal coisa, e não permitir que a desgraça do pecado entrasse e adentrasse na raça humana. Olhe para cá, você que está conversando. Mas teve um com totais capacidades. Isso aqui, quando eu falo o nome dele, mano, se tem um homem aqui na igreja que é louco, alucinado por Jesus, é esse bigode de fogo que prega para vocês hoje aqui.